A traição de Carla Zambelli tem deixado o Bolsonaro em pânico. Não pelas coisas que Zambelli falou, mas pelas consequências do ato da parlamentar. Porque ela percebeu que o Bolsonaro abandonou a política e busca sua emancipação. Então ela pode servir de exemplo para outros parlamentares também se emanciparem do Bolsonaro, fazendo com que ele perca o controle na sua base de aliados. E isso é péssimo, porque você sabe que existe uma conspiraiada danada dentro do PL pelo controle do partido. E o Bolsonaro, ele tenta manter essa harmonia, porque segundo o Guilherme Amado, o que o Bolsonaro mais tem medo é da implosão do PL, porque se o PL implodir, o Bolsonaro perde salários e também assessoria jurídica. Olha só o que procó. Na sua opinião, a implosão do PL, ela é inevitável? E politicamente, para o Bolsonaro, seria melhor ele voltar ou permanecer nos Estados Unidos? Deixa o seu like se você gosta quando o Bolsonaro se dá mal e, claro, se inscreva no canal. A traição da Zambelli, ela aconteceu nessa semana, quando ela concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo, fazendo muitas críticas ao Bolsonaro. Falando sobre ele não ter dissipado os acampamentos em frente ao QG do Exército, e também falando ali que agora ela está junto com Alexandre de Moraes para defendê-lo do PT. Comentei já tudo isso, link aqui no card, também com a destruição da Carla Zambelli, porque ela foi atacada por aliados. Só que figuras dentro do PL falaram que a jogada da Carla Zambelli foi um erro político. Foi um erro político porque ela mostrou muito subserviente ao Alexandre de Moraes e ela não deveria ter feito isso nesse momento. Só que ela estava com medo de ser presa, então ela foi, teoricamente, assodada. Mas a Zambelli fez isso por culpa do Bolsonaro. Esse é um ponto muito importante. O Bolsonaro, pessoal, ele não tem cumprido os acordos que foram feitos. Essa também é uma outra informação do Metrópolis. O Bolsonaro, ele deveria, depois da derrota do Lula, assumir uma postura de estadista e uma postura de alguém que vai lidar com a oposição. E o Bolsonaro não tem feito nada disso. Vocês estão vendo a agenda dele nos Estados Unidos, uma agenda completamente inútil. O que o Bolsonaro faz? Se apresenta no templo, aí essa semana ele foi para uma delegacia de polícia tirar foto em frente de carro. Então aliados do Bolsonaro olham para ele e falam assim, pô, a agenda dele está descumprindo o acordo, tudo que ele está fazendo lá nos Estados Unidos não vai dar certo, não está se posicionando como estadista, voltou a se comportar como um deputado federal. Na verdade, o Bolsonaro sempre se comportou como um deputado federal do baixo clero, mesmo na época que ele era presidente da República. Só que essas ações não agregam a oposição e muito menos não coordenam a oposição. Alguns defendem que ele deveria voltar para o Brasil, para adotar uma postura de estadista, para tentar ali articular alguma coisa e coordenar melhor a sua base. Só que outros já observam que ele perdeu completamente o timing de ter voltado para o Brasil. Se ele voltar para o Brasil agora, o que vai acabar acontecendo? Todos os holofotes vão se voltar para ele, tirando assim, mais uma vez, os holofotes do Lula. Se o Bolsonaro já concentra os holofotes da imprensa e da mídia agora que ele está nos Estados Unidos, imagina quando ele voltar para o Brasil. Porque o Bolsonaro, pessoal, ele traz muita audiência. Bolsonaro, ele traz engajamento, traz clique, traz like e tudo isso hoje impera na mídia. Então o Bolsonaro aqui vai trazer mais atenção, vai ofuscar os problemas do Lula agora com inflação, gasolina, que eu já expliquei, esse aumento dos combustíveis, link aqui no card. Então o pessoal defende, fica lá Bolsonaro. Só que aí os correligionários do Bolsonaro perceberam que ele abandonou a política. Porque ele não faz oposição, o que ele faz é sempre autodefesa, com medo de ser preso. E se ele não faz oposição, se ele só olha para o próprio umbigo, por que que nós, aliados de Bolsonaro, vamos ficar defendendo o ex-presidente? Não. Ele que fica com a vida dele e nós vamos tocar a nossa. Então o movimento da Carla Zambelli é um movimento que pode ter iniciado uma emancipação política de outras figuras dentro do PL, fazendo com que a influência de Bolsonaro sobre uma quantidade grande de parlamentares fique diminuta. E aí o que acontece? Ele perde o controle dos seus aliados. E aí, pessoal, é cada um por si. E isso pode provocar a implosão no PL que o Bolsonaro teme tanto. Essa é uma informação do Guilherme Amado. E muda completamente o panorama que nós tínhamos há um mês, mais ou menos. Porque nós sabíamos que havia uma disputa dentro do PL pelo controle do fundo partidário, que é um fundo bilionário. Só que se isso acontecer, o PL pode implodir. E aí, o Bolsonaro, ele se lasca de verde e amarelo, já que ele é tão patriotário. Então ele teme que haja essa implosão.
E se o Bolsonaro talvez no passado tivesse fomentando disputas internas do partido, agora, segundo o Guilherme Amado, não tá mais. O Bolsonaro, nesse momento, ele tenta atuar para ter uma harmonia dentro do PL. Porque se o partido ruir, o que vai acontecer ou implodir? Ele pode correr o risco de perder as garantias que foram dadas pelo Valdemar Costa Neto a ele, como salário e principalmente assessoria jurídica. Os processos que o Bolsonaro tem são muitos processos e ele tá sem grana. Nós estamos falando sobre essa falta de dinheiro do Bolsonaro já tem alguns vídeos. Link aqui no card, eu já comentei disso. Porque o Bolsonaro, ele tem ali uma aposentadoria de aproximadamente rendimentos mensais de aproximadamente 50 mil reais mês. Isso dá 10 mil dólares, tá? Por aí. Só que os custos de vida do Bolsonaro lá nos Estados Unidos são arcados pelo dinheiro dele. Aluguel, despesas. E aqui no Brasil, ele vai ter problema com os advogados. Você sabe disso. Mesmo que o Bolsonaro seja inocentado, para ele ser inocentado, todo o processo tem que correr. E ao correr todo o processo, o Bolsonaro tem que pagar advogado. E para você defender um ex-presidente, é muito caro. Então talvez o Bolsonaro não tenha tanto dinheiro assim para lidar com processos. Pode ser um ou outro processo, ele tem a condição. Mas 100 processos, são 100 processos que o Bolsonaro tem nas costas. Mais de 100 alguns falam. É muito, muito dinheiro. Se ficar 4 mil é pouco para um ex-presidente. Vamos supor que fique 10 mil cada processo. Isso aí já dá aí mais de 100 mil reais. É muito dinheiro. Então o Bolsonaro não quer perder o apoio que o PL vai dar a ele financeiramente e juridicamente. Aí, como nós estamos falando, é cada um por si. Se o Bolsonaro está preocupado com o processo dele, e ele já tem lá os seus vencimentos na casa dos 50 mil reais, eu, deputado do PL, estou um pouco me lixando pro Bolsonaro. Ele já está aposentado, ele já está tranquilo, a vida dele está ganha nos Estados Unidos, ele vai se preocupar com ele mesmo, eu tenho que me preocupar comigo. E se existe a possibilidade de eu dominar o partido e pegar esse fundo bilionário, porque o fundo partidário do PL é de 1 bilhão. Então, o problema é do Bolsonaro, eu vou pegar esse fundo para mim. Se ele abandonou a política, eu continuo na política. Então eu quero o domínio do partido. E aí vai ter disputa interna, pessoal. Vai ter. Porque já tá rolando essas disputas. Inclusive, o Valdemar Costa Neto, isso é uma informação da Bela Megali, já temos alguns meses, inclusive, algumas semanas, melhor dizendo. Ele sabe que existe um movimento, ou existiu um movimento, do clã Bolsonaro, Flávio e Eduardo, para dominar o partido. Para dominar o orçamento do partido. Ele sabe que existe essa conspiração. Tanto que ele, na hora que o Bolsonaro começou a ter problema jurídico, o Valdemar Costa Neto não achou tão ruim. Porque isso acalmaria um pouco os ímpetos golpistas dentro do PL pelo domínio do fundo partidário. Expliquei também essa história na época, já faz um tempinho, link aqui no card. Mas mesmo assim, esse racha, como eu tenho falado para vocês, ele vai ser inevitável, porque já está ocorrendo. Hoje, a liderança do PL é do deputado Altineu Gomes. Altineu Ramos, Altineu Gomes, deputado Altineu. Só que os bolsonaristas, eles acharam que o Altineu ele está sendo muito subserviente ao PT. Está sendo muito passivo, muito complacivo com o governo Lula. E quem são esses deputados? Carlos Jordi, Bia Kicis, Sóstenes Cavalcante, Eduardo Pazuello, o Pazuzu, e alguns outros bolsonaristas. Eles acham que o Altineu não deveria ter cedido ao governo Lula o comando da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é a comissão mais importante. O PL fez um acordo com o Lira e vai ficar com a Comissão do Orçamento. Mas isso não é suficiente, porque os bolsonaristas queriam o comando também da CCJ. E agora eles trabalham para retirar a liderança do PL do Altineu. O Valdemar Costa Neto, ele entrou e falou o seguinte, é a minha posição. Eu confio no Altineu, ele vai permanecer como líder do PL. Só que aí tem outro problema. O Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, não se bica com o Altineu. E ele quer que a presidência do PL, ele, o Cláudio Castro, que é o governador, quer que a presidência do PL no Rio de Janeiro seja de um aliado dele. Se não for, ele vai pular fora do partido, pode ir pro PP, pro PSD ou pro MDB. E ele está pressionando o Valdemar Costa Neto. Então, o partido, pessoal, ele tá a isso aqui de ser completamente destruído por dentro. Porque são dois grupos completamente distintos. Nós temos
bolsonaristas que querem distância absoluta do governo Lula e nós temos uma ala política do PL que quer se aproximar do governo Lula porque não sabe como fazer oposição. Precisa de cargos, precisa de emendas porque não possuem força nas redes sociais. O Ricardo Salles e o Eduardo Bolsonaro, independentemente deles terem dinheiro, fundo partidário ou não, a força que eles têm, a exposição que eles têm, garante a eles votos para 2026 ou até 2024. Outros parlamentares, não. Então essa é a grande confusão do PL que Bolsonaro quer evitar ao máximo, porque ele está preocupado mais uma vez com ele mesmo. Ele precisa do apoio jurídico do PL, porque se não tiver, o Chilindró está muito mais perto.